turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio em lives há 1 ano e 5 meses, aqui através do nosso Instagram, @Antônio Tilemon. E nós temos feito aqui uma série de programas com diversos assuntos, né? Mas também, às vezes, focalizando o futebol. E mais particularmente, temos feito esse quadro aqui no Tempo de Ouro do Rádio da TV, né? Onde eu convido os nossos companheiros, não vou chamar de velho, não, que é um pouco pesado, mas os nossos companheiros mais experientes, né? Da minha geração, os quase sexagenários ou sexagenários já, para a gente contar histórias aqui, porque o torcedor adora isso, os seguidores adoram ouvir histórias, né? E nós temos muitas histórias, a verdade é essa, nós mais veteranos, nós mais experientes, vamos dizer assim. E hoje, nesse quadro, eu trago o querido companheiro Jacques da Silva Rocha, nosso amigo Bolinha, o pessoal carinhosamente o chama de Bolinha ou Bola, né? Para conversar comigo aqui sobre a carreira desse excelente profissional, um dos mais experientes, um dos mais conhecedores. Silva Rocha, inclusive, é o repórter mais internacional do Rádio da Bahia, né? Então a gente vai procurar falar sobre tudo isso, a experiência dele não só no microfone, mas a experiência dele pelo mundo afora, fez muitas transmissões internacionais. Vamos bater um papo aqui bem descontraído. Eu não considero isso entrevista, eu considero papo. Por isso que o nome é Papo com Tilé, né? É bater papo, contar história. Eu não vim para aqui com nenhuma pergunta na mão. Não tenho aqui uma pergunta escrita. É tudo por conhecer os meus convidados, né? Então eu já sei mais ou menos como é a história. E aí deixo o convidado à vontade para que ele melhore a narrativa das histórias, né? Muito bem. Bolinha, muito obrigado, viu, querido, pela sua participação aqui. Foi uma luta conseguir trazer Silva Rocha, né? Silva Rocha não é muito chegado, me parece, essa hora de live, né? Mas eu insisti e o amigo acabou me atendendo. Boa noite, Paulo. Um abraço, querido. Um abraço, Tilemon. Um abraço aos amigos que nos acompanham. Muito boa noite. É um prazer muito grande estar aqui conversando com você e com a sua legião, diríamos assim, de seguidores, né? Que hoje você já tem muitos seguidores que o acompanham desde os programas de rádio, que você momentaneamente deu uma trégua, né? Eu vou trazer você para o rádio de novo. O Marinho está tentando, mas eu vou tentar também. Nem brinque com isso, nem brinque com isso. Então, faz parte do passado. É um prazer muito grande estar aqui conversando e logo de início, né, desse bate-papo, vamos falar com o nosso Bolinha. Esse apelido, no início de minha carreira no rádio, me foi colocado por um grande locutor esportivo que nós tivemos também nessa terra, chamado Juarez de Oliveira, né? Que Deus o tenha no bom lugar, saudoso Juarez de Oliveira. Eu estava saindo da adolescência, né, diríamos assim, entrando na idade já de meio adulto, e aí eu comecei a engordar um pouquinho, e pai, Juarez, quando eu olhei, disse, bom, pode botar logo um slogan, repórter Bolinha. E aí pegou. Hoje você, Mário Freitas, Marinho, muita gente, meu compadre Carlos Alberto Silveira, muita gente ainda me chama assim. E eu recebo até com muita alegria, porque esse apelido foi colocado por um cara que era respeitabilíssimo também na nossa crônica, né? E era um narrador de primeira linha dentro da crônica esportiva da Bahia. Mas estamos aqui para a gente alongar esse papo. Eu sei que o tempo vai ser pequeno, porque tem muita coisa para a gente bater papo e conversar com a galera aqui. Isso aí não tem dúvida. Que o tempo vai ser curto, vai. Porque você tem muita história, né? Você começou a sua carreira em que ano mesmo, Bola? A carteira profissional, Tilemon, está assinada 2 de janeiro de 79. Você parece que foi 77, né? Ou 76? Você foi 77? 76. 3 anos depois... Aliás, não, desculpe, você está certo, 77 mesmo. 76 eu comecei com a Damaceixa, mas a carteira profissional exatamente. Foi 77 para o Zé Taíde, né? Exatamente. Aí a minha carteira assinada a primeira vez foi 2 de janeiro de 79. Rádio Clube de Salvador. Ali ao lado do Severino Vieira, em Nazaré. Isso. Já era... Joana Angélica 251. 251. Já era de propriedade dos saudosos, né, digo melhor, Antônio França Teixeira, outro ícone do rádio, e Álvaro Martins, ou Alvaro, como se chamava, né? Os dois eram os proprietários.
e o início foi muito interessante. Uns meses antes, eu comecei a ir levado por meu irmão, que também é falecido hoje, ali para ver Clarindo Silva na Cantina da Lua. Lá meu irmão, muito Terreiro de amigo de Silvio Jesus. Mendes, sai. Meu irmão gosta de rádio, enfim, Terreiro de Jesus. O Silvio disse, vou botar aí carregando papel no estúdio, ajudando. Aí Silvio fazia um programa que tinha também a participação, você lembra muito bem, do Saldanha, locutor esportivo também, que veio do Rio de Janeiro para trabalhar na Rádio Clube. E eu comecei a ir para lá, sentadinho no banco, assistindo, olhando. Isso, meados de 78, né? Eu ficava lá, de repente eu comecei a ir meio-dia, e fiquei tendo um aprendizado, diríamos assim, porque eu sentava no banquinho ali dentro do estúdio da Rádio Clube, e quando o França chegava, parecia que tinha chegado o Papa, e era o Papa do rádio na época. E eu ficava tentando captar, né, o garoto novo ainda, e tentando captar as coisas que França falava na resenha. Bom, aí daí em diante a gente foi acompanhando, né, a equipe da Rádio Clube, uma equipe de primeira linha, né? Juarez Oliveira, Silvio Mendes, o saudoso Armando Oliveira, os repórteres Genildo Lavisque, Martinho Leles, Zé Bim, Juraci Santos, que depois foi para a TV Itapuã, o Jura Silva. Era uma equipe de pegada, né? E tinha um grande ícone, que era um dos donos da rádio, o França. E ainda tinha o saudoso Fernando José, que era o chefe da equipe, ex-prefeito da cidade também, Fernando José Guimarães Rocha. Então era uma equipe, para não botar defeito. Evidentemente que a Rádio Sociedade também teve grandes equipes, essa equipe da Rádio Clube era de primeira linha. E eu estava ali chegando, querendo aprender as coisas, porque você tem que ter humildade para aprender as coisas. E fui chegando. Naquele tempo, você sabe, Tilemon, a primeira informação que você tinha que dar era do clube pequeno, né? Do Botafogo, de Dr. Augusto Carneiro, do Galícia, de Rogério Martínez, enfim. E aí você fazia aqueles noticiários dos clubes menores, e quando você melhorava um pouco, que ganhava um pouquinho de cancha, aí já lhe colocavam na Federação Baiana de Futebol, para você fazer os boletins direto da federação. E esse foi o início, essa que é a verdade, foi o início onde eu pude colher de todos aqueles grandes profissionais que tinham na nossa época, de cada uma virtude, diríamos assim, um modo de trabalhar bem conceituados, e que eu fui aprendendo ao longo do caminho que terminei percorrendo. Daí, da Rádio Clube, eu consegui ficar lá fazendo a federação. Genilson cobriu Bahia, Martinho cobriu Vitória. E você levou quanto tempo para botar a boca no microfone pela primeira vez? Você sentava para ver França, ficava assim, entusiasmado? Tal? Aproximadamente uns 4 a 5 meses. Foi só de olhar, né? De ficar observando, diríamos assim, observando com aquela vontade e, ao mesmo tempo, com medo do dia que chegasse, né? Foi a partir do mês de novembro de 78. A primeira informação foi: Galícia se prepara para ser campeão baiano. E olha que isso quase aconteceria em 80, né? Quando ele disputou com o Vitória o título, né? Quase aconteceria em 80, porque o Galícia naquela época tinha uma boa equipe, tinha muitos galicianos trabalhando, e a minha incumbência naquele momento era fazer a cobertura do Galícia. Zé Bim também fazia, aí eu ia fazer Ipiranga, enfim. E antes desse início propriamente dito na área esportiva, para aqui no partido, antes eu tinha trabalhado no jornalismo da Rádio Sociedade, com o nosso saudoso, que você bem conheceu, Fernando Rocha, né? Que era o chefe do jornalismo da Rádio Sociedade. Eu fazia VHF. Foi realmente onde você começou.
Exatamente. Aí, saindo da clube, um abraço à galera aí que está nos assistindo, né? Parabéns a todos que acompanham esse ícone Antônio Tilemon. Enfim, aí veio esse convite para eu ir para a Rádio Excelsior, né? Aí você já começa a visualizar, né, a chegada para fazer a cobertura de um grande clube. A equipe também era uma equipe, todas as equipes daquela época, havia uma senhora rivalidade, né? Tilemon sabe isso. Se Tilemon fosse da Excelsior e eu da Sociedade, não podiam falar com o outro. Que alguém já dizia, não pode falar, está dando a dica daqui, alguma coisa desse tipo, né? E eu fiquei esse período na Rádio Excelsior, fazendo a cobertura do Vitória, e eu falava também, Tila, na hora que deu a travada, da nossa primeira viagem, que foi a minha primeira viagem, talvez a sua não foi. Nós cobríamos a federação e tínhamos a seleção baiana de júniores. Sim. Não sei se você lembra. Lembro. E o presidente, acho que era Márcio Matos de Oliveira, na época, alguma coisa assim. Isso. E porque Márcio Matos veio depois de Raimundo Magaldi, que abandonou, se mandou, foi embora. Ela interventou e se mandou e foi embora. Exatamente. Então, aí nós fomos, a seleção ia viajar, a seleção baiana de júnior, tinha um campeonato que a CBF fazia, que era das equipes de júniores dos estados, né? E a federação que era responsável. Como nós cobríamos a federação, nós fomos para a viagem, eu, você e Lício Ferreira, meu grande amigo do Jornal à Tarde. Ferreira foi goleiro do Galícia, era goleiro. Roberto Bahia, também, que era goleiro do Bahia. Foram os dois goleiros que foram nessa seleção. Ali foi essa bola? Isso foi 79 para 80, viu, Tilão? Acho que foi 80. Porque eu lembro que um treinador tinha sido a Emoré Moreira, depois o outro treinador tinha sido, acho que Vail Mota, alguma coisa assim, das 2 ou 3 seleções que eu me lembro da seleção baiana de júniores, entendeu? O treinador me passou um pouquinho agora, mas eu sei que nós fizemos a viagem ali, aí foi a minha primeira viagem. Para o Espírito Santo, nós fomos para Cariacica. Isso mesmo. Para fazer esses jogos da seleção baiana de júnior. Bom, aí depois dessa nossa ida e tudo mais, foi quando eu voltei que saí da clube e fui para a Rádio Excelsior. Fazer cobertura esportiva, me dedicar justamente à área que eu entendia que eu poderia galgar passos maiores. Aí fui para a Rádio Excelsior, comecei a cobrir o Vitória e tudo mais, e depois que Nogueira saiu, que foi para a Sociedade, nosso grande chefe Nogueira, aí Marco Aurélio também já era chefe da equipe junto com o Nogueira, eu continuei na Excelsior com o Ivanildo, aí quando Nogueira saiu, Marco contratou Sérgio Moraes, e ele dizia, da Bahia não saio mais. Na Bahia não saio mais. Saudoso Sérgio Moraes, que já nos deixou também, já está no plano de cima. E eu também tive um bom aprendizado naquela equipe, peguei o saudoso Juarez Oliveira, enfim, e aí fui caminhando nos passos, muitas coisas acontecendo, você se familiarizando da cobertura dos clubes, né? Tendo mais abertura, diríamos assim. Aí veio a época principal da carreira, que foi no ano de 1987, a minha ida para a Rádio Sociedade. Os titulares, não me recordo, eu sei que você participava daquela equipe, Adelson Teles, nosso bom amigo, também participava daquela equipe, Cristóvão Rodrigues, agora me lembrei de Cristóvão, que também era repórter daquela equipe, e eles tinham feito a Copa de 86, né, no México. A da Espanha foi em 82, a de 86 no México. E a equipe também da Rádio Sociedade, com a ida de Nogueira para lá, ficou muito reforçada. Depois Armando Oliveira também foi. E eu fui inicialmente visando o esporte, mas voltei a Fernando Rocha, ao jornalismo da Sociedade. Exatamente. Voltei a Fernando Rocha, comecei a fazer o trabalho de jornalismo, mas o senhor Fernando disse,
meu filho, ele deu a pauta, você tem que voltar com a pauta completa. Não quero desculpa. E foi um profissional bem qualificado que ensinou muito a todos nós, viu, Tilemon? Pegava no pé, o saudoso Fernando Rocha era diretor de jornalismo da Rádio Sociedade, e eu fui indo, aí não sei se foi você que saiu para uma outra equipe, ou Adelson, e aí ficou a vaga. Aí eu entrei na equipe da Rádio Sociedade. Ali, de 1987 a 2000, então foram 13 anos de Rádio Sociedade. Entrei como se dizia antigamente, o repórter foca, né? Aquele que vai buscar o cafezinho para o chefe, né? Vai buscar o lanche, e a gente ali no meio daquelas feras, né? Porque tinha Djalma Costalino, tinha Nilton Nogueira, depois veio Marco Aurélio, né? Depois veio Silvio Mendes, em 94, que aí eu posso dizer que a contratação de Silvio foi uma indicação nossa. Nós íamos para a Copa do Mundo de 94 e já não tinha mais vaga para Silvio ir. Mas eu precisava de uma outra pessoa, um outro narrador para ficar aqui em Salvador. E Silvio estava de saída, antes da Rádio Celso, me parece que o Silvio estava numa FM, não me recordo, e eu fiz a proposta, capitaneada por Nogueira na época, e levei Silvio em 94, 3 meses antes da Copa do Mundo, de 94, que foi nos Estados Unidos. E para a Copa fomos eu, Messias, que hoje continua na Rádio Sociedade, Djalma, a afinado Armando, Nogueira, o nosso simpático e inesquecível Florisvaldo Nascimento Melo, nosso operador, né? E fomos, e Silvio ficou aqui, comandando a equipe aqui em Salvador. Foi quando o Silvio foi para a Rádio Sociedade. E aí... Essa foi a sua primeira Copa do Mundo, então, 94. Foi a de 90. Né? Foi a da Itália foi a primeira minha. Né? A de 86 foi no México, ainda era o titular San Martín. Né? Aí, depois disso, em 90, eu já fui para a Copa com então, a primeira Copa foi da Itália. 90. Da Itália, exatamente. Eu, Armando, Messias, Nogueira. Em 94, já ainda não estava na equipe. Já veio depois. E esse intercâmbio, né, você viajando com todos os profissionais do seu país, todos juntos, fazendo a cobertura, lhe dando um aprendizado muito bom. O que é que a gente fez naquela época? Um curso intensivo de 1 mês e meio para falar o básico do italiano. Né? Buongiorno, buonasera e outras coisas mais que a gente tinha que aprender para fazer o trabalho lá. E foram as coberturas memoráveis, viu, inesquecíveis, que ficam marcadas dentro do profissional a todas as Copas que eu participei, que eu cobri. Mas, seguindo o rito, aí eu fiquei na Rádio Sociedade mais ou menos por volta de 87, como eu falei. Aí fiquei 3 anos, já em 90, com a saída de San Martín, eu galguei a posição de cobertura do Bahia. E, ao mesmo tempo, a coordenação da equipe me foi confiada por Nogueira, na época, que era o chefe só, depois que veio o Marco Aurélio, que ficou o comando Nilton Nogueira e Marco Aurélio. Enfim, e eu procurei sempre trilhar pelo caminho da seriedade, pelo caminho, diríamos assim, de ser sóbrio. Por quê? Porque eu tinha feito a cobertura do Vitória na Rádio Celso por volta de 8 anos. E quando eu fui para a Rádio Sociedade, com a saída de San Martín, eu passei a cobertura do Bahia. E fiquei, os 15 anos que eu fiquei na Rádio Sociedade, eu cobri o Bahia. E como eu tinha também a prerrogativa de ser o coordenador da equipe, isso realmente... E o Nogueira, você conhece essa figura maravilhosa, quando ele confiava na pessoa, ele confiava. E o período que eu fiquei na coordenação da equipe, eu procurei sempre trilhar dentro do que me era oferecido e determinado pelo meu superior. Eu nunca me afastei disso. E consegui levar para a Rádio Sociedade Tony Carneiro, hoje em Santo Estevão, ainda se recuperando. Consegui levar para a Rádio Sociedade o saudoso Antônio Vieira,
Foi eu que fiz a chamada dele, a contratação. Levei por um período o repórter que cobre o Vitória até hoje, Renato Lavini. Então foram muitos profissionais. Levei a Luísa Santana. Você gostava muito? A gente se divertia com a Luísa, né? A Luísa era uma figura. A Luísa Santana a gente trouxe a Lagoinhas. Depois a gente trouxe Ailton Borges, também para fazer o bate-bola das 18 horas. Teve aquele outro que veio de Recife também, esqueci o nome dele agora, um grande profissional, um grande narrador também, que ficou por um tempo fazendo o bate-bola. E passaram grandes profissionais, subliminarmente também por minha mão. Claro que o comando era de Nogueira, mas eu tinha o cuidado, e isso também eu aprendi com você. Você tem que olhar o caráter da pessoa, a idoneidade da pessoa e analisar, na sequência, o trabalho profissional. Então, isso foi que eu procurei trilhar dentro de todo esse período que passei na Rádio Sociedade. Foi um tempo de ouro do rádio, né? Como você disse, lembrando as coisas do rádio. Você viajava com o hotel pago pela sua empresa, né? Naquela época dirigida por Pedro Iru Janis, hoje saudoso também. Você viajava, você tinha uma diária, o hotel pago com café da manhã e uma diária de $100 para você desempenhar o seu trabalho sem qualquer preocupação. Seguro de saúde, quando você saía do país, tudo pago pela empresa. Aquilo lhe dava a leveza para você fazer o seu trabalho. E as coberturas de Copa do Mundo eram muito interessantes, porque tinha problemas diversos, né? Jogador não quer falar, hoje fala, hoje não fala. Aí Romário chegava assim, né? Tipo aquele curralzinho que bota, né? A gente ficava ali, Romário chegava e disse: e aí, galera, tudo bem? Hoje eu não vou falar, não. Fui! Aí ia embora, né? Aí todo mundo, Romário, Romário! E ele ia embora, não falava com ninguém. Então, isso também dava um alento, porque você passava 60 dias fora de casa. Eu, por exemplo, sempre as Copas que fiz cobertura, a Rádio Sociedade primava pela qualidade. Nós saíamos para viajar no dia que a seleção saía. Se a seleção ia fazer 3 jogos amistosos antes, nós íamos junto com ela na véspera. Quando ela chegava lá, a gente já fazia um boletim para a rádio, dizendo: a seleção acabou de desembarcar nesse momento no aeroporto da Venezuela, enfim. Era uma cobertura, diríamos assim, que não tínhamos os recursos que nós temos hoje, como estamos aqui nessa live, mas era uma cobertura ainda meio analógica, vamos dizer assim, mas que nos dava prazer, né? Nos dava prazer, e você não é como hoje, que você escolhe um jogador e o treinador e você tem que engolir. Você, no treinamento da seleção, se escolhia 8, 10 jogadores para falar após o treinamento. E você fazia, aí nós fazíamos grupo, o pessoal de Belém, de Pernambuco, do Rio, de São Paulo, de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Nós tínhamos uma interação muito grande. Isso me deu um aprendizado na profissão. O que a gente aprendeu mais nesse convívio é ser mais solidário, ajudar uns aos outros. Meu amigo Pedro Silva, da Rádio Jornal do Comércio, passou por exemplo, na Copa da Itália. O comentarista dele, esqueci agora o nome, um comentarista também muito bom em Recife, esqueceu alguma coisa ligada e o apartamento pegou fogo. Nossa. O Pedro ficou sem documento, sem passaporte, sem nada. E aí nós estávamos lá, na mesma pegada, e procuramos, naquele momento, dar todo o apoio ao nosso companheiro Pedro Silva. Na Colômbia, isso para contar coisas assim pitorescas, nós chegamos na Colômbia fazendo um translado, e Armando Oliveira tinha uma sacola, ele tinha comprado algumas coisas, alguns regalos, como a gente diz, né? E botou na sacola e botou a bolsa dele assim em cima. E na Colômbia não é querer falar dos colombianos, não. O cara lhe chama da direita, o cara da esquerda vai operar. Na hora que você vira o rosto para a direita, aí eu estava, que era tudo comigo, né? O simpático Nogueira deixava tudo comigo. Passagem, pagar imposto da saída dos países, era tudo comigo. Eu fui pagar o imposto para a gente sair, eu, Armando e ele, e fomos para o balcão para fazer o check-in. Aí Armando botou a sacola na mão e deixou para trás. O cara veio, puxou a carteira de Armando e levou.
né, com passaporte, com dólares, com tudo mais. Meu Deus. Aí eu e Nogueira, na mesma hora, Armando, quanto foi? Ah, tinha tantos dólares. Pronto, toma aqui do nosso, depois a gente resolve, vai dar queixa. Pá. Então, a gente estava sempre afastado de casa, sempre afastado da família. A gente tinha uma cumplicidade, né? Independente de ser companheiros de trabalho, nós tínhamos uma solidariedade mútua entre todos aqueles que estavam inseridos no contexto. Hoje, por exemplo, o senador da República, Jorge Cajuru levava uma equipe inteira, levava 12 profissionais para a Copa do Mundo. E isso era motivo para nós do rádio de orgulho, que é um cara que saiu, começou no rádio, virou radialista, virou dono de rádio, hoje já um pouco debilitado em função de diabetes e tudo mais, mas é um senador da República, queira ou não queira, e é um representante da nossa crônica brasileira. E esse aprendizado, Tilemon, eu digo sempre a todos que a vida é um eterno aprendizado. Você vai vivendo e aprendendo e passando por situações novas, e o futebol me deu, diríamos assim, essa possibilidade de hoje eu ser um profissional, que se eu for escrever um currículo, dizer o futebol, a seleção brasileira e a empresa que eu trabalhava na época me proporcionou a eu conhecer dos 53 estados dos Estados Unidos, eu conheço 22. Eu conheço 14 países da Europa, conheço 4 países da Ásia. A África, quem não lembra do Gabão? A gente lembra daquela excursão do Gabão. Eu conheço 4 países da África. Então, isso no seu currículo, no seu aprendizado de vida, no dia a dia, independente da cultura, da parte cultural, que você tem que ler, que você tem que ler os grandes escritores, fazer grandes leituras, você vivencia isso praticando, e isso lhe dá um belo lastro e, apesar de a outra parte que também é importante, que é a parte financeira, não ter sido tão bem sucedido, mas sou grato a Deus, ao Criador, por todos os momentos que eu passei, principalmente na profissão que eu abracei, que me qualifiquei para tal, viu, Tilé? Ô, Paulo, só para te colocar, você disse que fez a Copa de 90 na Itália, 94 nos Estados Unidos, quais foram as outras? 98 na França. E 2002 não fui, foi só da Rádio Cidade, eu já tinha saí da Rádio Cidade em 2000. A 2002 a Rádio Cidade fez com Vieira e Silvio Mendes, só os dois. E não me lembro se Armando teria ido também, com certeza, e o Florisvaldo com certeza foi o operador. Então, recapitulando, 94, 98, 90, 94, 98, 2006 na Alemanha. Aí já foi por onde? Eu já estava fazendo pela Itapuã, né? Pela Itapuã, aquele período que a gente saiu da metrópole, nós montamos uma equipe, como saímos da Rádio Cidade, eu, Paulo, Cerqueira e Djalma, tínhamos a empresa, montamos a empresa, saímos da Rádio Cidade, porque nós três fomos despedidos naquele dia. Um outro profissional disse ao bispo, demita os três, que eu assumo tudo e tudo bem. Aí, a gente estava de saída e eu já tinha mais de 15 anos na casa. Justificativa para essa demissão ou para essas demissões? Não sei, e engraçado não é nada que a diretora na época, que me chamou na sala para fazer a comunicação, a minha, de Djalma Paulo, a mãe dela era muito vizinha de minha saudosa esposa e ela ficou até meio constrangida, né? Porque ela me conhecia minha família. Mas isso é uma orientação da casa e não vai precisar do seu trabalho, ok. Eu levo só alegrias dessa casa, nenhum tipo de mágoa. E a coisa é assim mesmo. A vida de Pedirujo, não? Não, já era a Igreja Universal que você tinha comprado. A Igreja Universal comprou. Não me esqueça a data, aqui, 27 de maio de 1997. Foi o dia que eles assumiram para valer o sistema lá que chamava Sistema Nordeste, que era o comando disso. Sistema Nordeste de Comunicação. Do deputado Pedirujo. Então, enfim,
eu fui comunicado, dali eu digo, bom, tem que seguir. Aí fizemos uma pequena empresa, montamos a equipe, fomos para a Rádio Metrópole. A Rádio Metrópole tinha o nome de Rádio Cidade, né? Tinha sido adquirida por Mário Kertz, e para a rádio, aquela nossa entrada lá, na hora que ela mudou de nome em abril, nós entramos em junho. Aqueles 2 anos que nós tivemos o contrato com a Metrópole foi de grande valia para a gente, nós 3, e a equipe que montamos, né? Levamos Ivanildo, levamos São Martim, levamos muitos profissionais e fizemos uma equipe qualificada para a época. E o que aconteceu? Na minha visão, o futebol, que tinha 2 programas, nós tínhamos o horário nobre na Metrópole, 7 da manhã e 18 horas, horários hoje que são ocupados por Mário, o dono da rádio, evidentemente. E deu um ganho, um upgrade, diríamos assim, ao nome novo, porque o futebol, ele propaga, Tilemon. Eu costumo dizer que o futebol é um produto que é ouvido do desembargador ao gari, aquele que limpa a rua. Todas as camadas da sociedade, uns mais, outros menos, mas todos gostam do futebol. É apaixonante, né? Lhe atrai, lhe traz paixão, enfim. Então, a gente montou a equipe e durante esses 2 anos que ficamos lá, de 2000 a 2002, nós propagamos muito o novo nome da casa. Isso ajudou, evidentemente, claro que o trabalho de toda a diretoria da casa lá da Metrópole e dos seus donos, o Mário, agora o Chico também. Na época tinha a Denise Magnavita, que era a segunda pessoa. Chico, inclusive, morava em São Paulo na época, em 2000. E aquele trabalho engrandeceu a nós, né? Porque era um negócio novo, o FM. Quer dizer, o FM no rádio, o futebol na FM, já tinha sido feito lá atrás pelo saudoso Juarez. Né? Saudoso Juarez Oliveira, saudoso Enaldo Rodrigues, que foi jogador do Vitória e também. O próprio Marco Aurélio, quando deixou a Rádio Sociedade, fez um período na Band de manhã, com o próprio São Martin, 6 horas da manhã, um programa esportivo. Então, o Rádio FM estava começando, ou retomando naquele momento, em 2000, quando a gente montou a equipe e foi para a Metrópolis. Vencido o contrato, não houve um acerto financeiro, e o Mário, aquilo também me marcou muito na nossa carreira. Ele disse, não, vocês fiquem à vontade, vocês estão indo para onde? Nós estamos tentando fechar, Mário, porque ficou inviável a parte financeira aqui para a gente. Nós estamos indo para Itaparica, FM, que na época ainda era da Mazana, dos donos do Chiclete com Banana. Enfim, o Mário disse, não, eu faço questão. No dia da última resenha, Mário Kertz chegou cedo da rádio, foi conosco para o estúdio e disse, olha, estou vindo aqui para dizer que foi um prazer ter essa equipe aqui durante esses 2 anos, e nenhum problema, eles estão saindo por mudança de grade, por ajustes financeiros, mudança de grade, e quero dar o meu testemunho do trabalho que foi feito com seriedade. Aquilo é o salário moral nosso. Né? É que o dono da empresa foi lá e deu testemunho ao vivo, com a viva voz. Coisa muito rara. Aí nós saímos... É verdade. Aí nós saímos, passamos mais 2 anos na Itaparica, e aí veio a fé do empresário, do jogador. Ele teve um problema com o Paulo, queria direito de resposta, Paulo não deu, aí o pessoal da Amazônia não gostou, esperou terminar o contrato, a gente nos liberou. Aí nós voltamos, vírgula, né? Fomos para Itapuã para fazer futebol na Itapuã. Temos 2 reuniões com o Luiz Pedro, foi muito rápido, e entramos em 2003, né? Final de 2003, e ficamos até 2006, quando os nossos clubes, fatidicamente, estavam na 3ª divisão, os 2, né? Caíram em 2005. E montamos outra boa equipe também, na Itapuã. Ficamos durante 3 anos. Depois de Djalma saiu, foi para Excelsior, trabalhar com Mário Freitas. Mário fez aquele famoso almoço de adesão, né? Márcio Marão levou Nogueira, ou levou Djalma. E aí a gente foi lá, fez uma outra contraproposta do Luiz Pedro, não houve possibilidade de renovação.
quando encerrou a campanha do Vitória e do Bahia, que eles caíram no final de 2006, o Vitória voltou, o Bahia continuou. Nós aí entregamos o horário da Rádio Itapuã. Bom, daí em diante, eu fui trabalhar na Rádio Metrópole com Edson Marinho. O homem que tem um negócio no bolso que não coça, não. Para coçar é complicado. Mas eu tive uma bela convivência com Edson Marinho. Passei, acho que 4 ou 5 anos na Rádio Metrópole. Aí nós nos separamos, Paulo foi para um lado, já tinha ido, já foi o primeiro que saiu, foi para Excelsior. Paulo foi para um lado. Aliás, Paulo terminou indo comigo para a Metrópole. Foi? Lembra? Paulo também foi. E aí começamos a trabalhar com Edson Marinho. Outra pegada também, Marinho é um empreendedor do rádio. Ele não abre mão de fazer a final da Champions League, mesmo que o custo seja alto, ele se vira, ele vai para o mercado, ele vai buscar. Marinho é um batalhador por excelência na busca da verba para custear o que ele entende dentro do mundo do rádio, que hoje a pandemia também ajudou isso. Você vê as televisões, todo mundo nos estúdios, né? Fazendo jogos, as grandes rádios, os narradores também nos estúdios. Mas Marinho, na época que trabalhei na Metrópole, ele primava por isso, e a gente fez várias viagens internacionais juntos, tanto eu e o Marinho. Eu dei sequência. Eu costumo dizer, Tilemon, que desde 79, quando eu peguei o avião pela primeira vez para ir para o Espírito Santo com você e Lício Ferreira, de lá para cá foram quase 40 anos em cima de avião. Eu escapei de embarcar, né? Não passei por várias história dessas assim, mano? Voos aí? Teve uma, vou lhe contar uma agora, já que você pediu. Bahia foi fazer 2 jogos no Mato Grosso. Um contra o Operário, lá no Mato Grosso do Sul, e o outro contra o Misto, no Mato Grosso do Norte. Tudo bem. Lá vamos nós. Salvador, São Paulo, Cuiabá. Cuiabá, Campo Grande. Aí fizemos o jogo lá de Campo Grande. Acho que o Bahia, na época, empatou, perdeu o jogo. Voltamos de Campo Grande para Cuiabá, fizemos o segundo jogo. Tudo bem, tudo ok. Aí voltamos, porque o Bahia jogava o terceiro jogo, era uma saída de 3 jogos, na época, do Campeonato Brasileiro, que começava só em setembro, era muito curto o Campeonato Brasileiro. O Bahia ia jogar com o Palmeiras, o terceiro jogo da volta. Aí saiu o voo de Cuiabá, lá vamos nós. Aí a imprensa sempre viajava junto com os clubes, já naquela época, e todo mundo batendo papo, todo mundo sem cinto, amigo. O avião pegou um vácuo, aquele vácuo que ele está lá na altitude ali de cruzeiro, de repente veio um vácuo assim, que ele desceu. Enquanto ele descia, quem estava sem cinto subia. As bandejas voaram, os copos voaram. E aí a gritaria foi uma só, dentro do jogador, passageiro normal, agente da imprensa, e lá vamos nós. Depois que o piloto equilibrou o avião, aí veio a turbulência, né? Ele entrou na área de turbulência, e aí o bichinho começou a sacudir, né? Ia lá, ia cá, eu apertei o cinto e fechei os olhos. Eu disse, só me resta isso, né? E o povo lá gritando, e as bandejas voando, e gente flutuando. Bom, estabilizada, o restante da viagem, todo mundo com o nervo, a flor da pele. Na hora do avião descer, nós só vimos depois. Um dos pneus do trem de pouso estava furado. Imagine. Aí o piloto vai, roda aqui, a gente achando estranho. Pô, o cara já chegou, já está no teto de São Paulo, ia descer em Congonhas, não era nem Guarulhos. E ele rodando, ia ali, você sabe, Congonhas como é, muitos prédios. Aí lá vai, e ele conseguiu descer. Aí a gente sentiu que o avião deu uma inclinada assim para o lado esquerdo, sem saber o que era. Como não tinha esteira, como tem hoje, a gente descia pela escadinha, né? E para ir para o saguão do aeroporto para esperar a bagagem. Quando nós descemos, junto com os jogadores e tudo mais, que a gente olhou, o pneu estava literalmente furado. Então foi uma das poucas, né, aventuras que deu calafrios, e aquele dia você pensou,
quem estava dentro do avião disse, pô, é hoje, chegou o nosso dia. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. E entre outras viagens, para falar um pouquinho mais de viagem, todas essas Copas do Mundo que a gente fez, a gente tinha que atravessar o Atlântico. São 10 horas lá em cima, 10, 11 horas, Léo. Eu comia e dormia. Comia e dormia. Acordava, tomava café, jantava e ia dormir até chegar no destino. A gente fez viagem para Milão, a gente fez viagem para fazer a despedida de Pelé, também em Milão, eu, o Armando e o Nilton Nogueira, nós varamos esse mundo. E é por isso que eu sou muito grato a todas as pessoas que puderam me ajudar, que me deram conselhos, porque o conselho você ouve, você assimila. Às vezes a crítica ela é pessoal, às vezes a crítica ela é globalizada e você tem que saber separar e até entender o que é que eu sempre primei, Tilemão, na minha vida de radialista. É sempre me colocar do outro lado, o outro lado da pessoa. Se eu dou uma mal resposta a uma pessoa por qualquer motivo, eu tenho que analisar de que maneira aquela pessoa sentiu do que eu falei, que eu fui brusco, que eu fui agressivo. Então, isso é muito bom para as pessoas analisarem. É sempre bom se colocar do outro lado, para você perceber de que forma você tem tido um comportamento. Então, eu acho que, como disse você, nós estamos, na época, éramos para nós dois estarmos em belas casas de praia com piscinas, comendo caviar pelo trabalho que nós desempenhamos durante todo esse período. Mas as coisas têm o seu tempo e têm os seus merecimentos. E a gente tem que sempre louvar, agradecer ao Senhor por tudo de bom que nós passamos e pelas intempéries também da vida. Esse termo que você gosta muito de usar é sempre mesmo. Pelas intempéries da vida. A gente tem que sempre se curvar ao Criador e sempre estar pronto para servir. Eu acho que isso é muito bom dentro desse aprendizado. Então, o rádio foi uma... A vida é uma escola, a escola da vida. E a profissão que a gente abraça, que a gente gosta, porque, veja o diferencial, Tilemão, nós trabalhávamos e fazíamos o que nós gostávamos de fazer, o que nós tínhamos aptidão para fazer. E isso era muito importante, por isso que a gente trilhou esse caminho e tanto você, como eu, como outros grandes profissionais devem se sentir recompensados pelo trabalho que fez na crônica esportiva, Tilemão. Ô, Bola, me diga uma coisa, você falou aí até mais ou menos 2007, alguma coisa, você trabalhou com o Marinho mais um tempo, e depois da Metrópole, você foi direto para a Transamérica, não? Depois não. Aí... Depois que você deixou o Marinho? Não, depois que... veja bem, depois que a gente saiu da Itapuã, nós juntamos com Zé Eduardo e Márcio. Aí fizemos... O nome é do seu amigo aqui, Equipe dos Galácticos. A criação, por quê? Porque o Real Madrid estava em alta e o Real Madrid era chamado Equipe dos Galácticos. E aí a gente juntou Zé Eduardo, Márcio, eu, Paulo Cerqueira, João Andrade, Ivanildo, Magrini. Era uma boa equipe, era uma boa, um timaço. Aí eu, um dia, a Equipe dos Galácticos, tudo bem. Quer ver outra que eu não registrei? Senão o Marinho vai me pagar royalties. Futebol em tempo real. A criação na equipe da Transamérica, da Metrópole, a criação foi do seu amigo aqui. Então, o que é que acontece? O que você Essa junção aí que se tornou o Galáctico, estava indo... Aí, depois ela foi se desmanchando. João saiu porque tinha torcedores que fizeram depois que o J Azul. Pé frio, pé frio, pé frio. Aí, J Azul mesmo se despediu do ar, Fui até logo quando ele estava na equipe. E João também não quis ficar aí. João também foi para Marinho. Marinho foi quando o Marinho foi para a Metrópole. Aí Marinho começou a montar a equipe. Aí foi João, foi Paulo, foi eu. Aí a gente saiu daquela junção que tinha com a equipe de Márcio Eduardo no primeiro momento. Aí eu vim, trabalhei esse período com o Marinho. Depois desses 6, 7 anos com o Marinho, aí um belo dia, eu estou saindo da rádio à noite,
me liga, Zé Eduardo. Você vai voltar a trabalhar comigo? Como? Não sei, vamos conversar. Aí, antes de ir para a conversa com o Zé Eduardo, eu fui falar com o Marinho. Marinho, recebi uma proposta, não, um comunicado. Estou dizendo aqui a você que eu vou ouvir condições. E como eu fiz com você quando eu vim para aqui, é o meu procedimento, e sempre fui assim. Parece que nesse quesito aí eu somei muito, Léo. Por quê? Se eu aceito conversar com você, é porque eu abro a possibilidade de ir trabalhar com você. Se eu chegar para você, sentar e disser que está fechado, eu vou chegar cá e comunicar. Recebi assim, assim, assim. Então, eu não volto, Tilé, e nunca voltei para negociar. Entendeu? Tipo assim, não, eu vou dizer lá. Para barganhar, né? Para barganhar. Eu vou dizer lá que o cara me deu. Eu vou dizer lá que o cara me deu 2 milhões, mas se ele me der 3, eu fico lá mesmo. Não, se eu fechei aqui é 2, é 2. E aí eu voltei e falei, Marinho, estou saindo, vou fazer o jogo domingo, lá em Feira de Santana, junto com você, né? E após o jogo eu vou me ligar, e já combinei com o pessoal da Itapuã que a chamada só pode ser rodada na hora que eu encerrar a jornada na metrópole. Fora disso, não tem conversa. Tá? Ok. Marinho tentou me demover, e aí foi que eu fui para Itapuã, fiquei 8 anos, e agora já tenho 6 anos, vou fazer 6 anos na Transamérica, já com a equipe de Manuel Gomes. Primeiro, eu conheci Manuel Gomes apresentado por um amigo da área imobiliária, onde ele tem uma referência muito grande, e nós montamos inicialmente só um programa imobiliário. E eu continuava na Itapuã, na minha função de coordenador da equipe. Também tinha a confiança tanto de Márcio como de Zé Eduardo, tinha poder de decisão, graças a Deus os dois sempre me deram, e, claro, dentro da premissa natural, eu sempre consultava uma coisa ou outra, mas tinha a possibilidade de fazer. Fui cobrir o Vitória, Márcio cobriu o Bahia. Márcio foi se afastando, botou Nilson para cobrir o Bahia, e eu já estava me preparando também para fazer esse afastamento, quando veio a possibilidade da gente montar uma equipe na Rádio Transamérica, já 3 anos juntos com o Manuel. Não foi uma coisa de início. Já tinha 3 anos no Radar Imobiliário, que fazíamos na Transamérica de 8 às 10 da manhã. Fizemos também o Radar Imobiliário na TV Band durante 2 anos e meio. Só que na TV Band o custo foi aumentando e a gente depois deu uma paradinha no programa da TV. E quando, no dia 3 de setembro de 2017, nós inauguramos o site Radar da Bahia, inauguramos a equipe de esportes, que estamos até hoje na Transamérica, e demos sequência ao Radar Imobiliário. Fizemos um coquetel no Hotel da Bahia, um café da manhã, digamos assim, para apresentar esses produtos do mercado. Muitas pessoas compareceram, nós agradecemos, e estamos aí naquela batalha. Veio essa pandemia, a equipe da Transamérica já vai fazer 6 anos que estamos juntos, e eu com o Manuel já 9 anos, porque você conta os 3 anos do Radar Imobiliário. Enfim, foram novos desafios, porque é sempre bom, como nós, eu, você, trabalhávamos na Rádio Sociedade, e nós tínhamos a prerrogativa de ter tudo certinho. A empresa, no tempo de Pereira, sempre foi muito correta. Essa que é a verdade. Nós recebíamos tudo, tínhamos todos os descontos, férias, 13º, enfim. E tínhamos ainda, como eu disse a você no início, a tranquilidade do trabalho. Quando a gente passa para o outro lado, que a gente começa a ter colaboradores, nós não dizemos, nós temos empregados. Não, nós temos colaboradores que colaboram com a gente. Porque nós não somos empresas de vulto, que tem 500 funcionários, 600 funcionários. Nós fazemos uma coisa onde todos possam ter um ganho e o sustento de suas famílias. Isso é que é o mais importante. E aí a gente está aos empurrões aí, com um travamento aqui, outro ali, outro aqui, outro ali, mas a gente está com as pilhas renovadas, porque todas as vezes, Tila, que você acorda pela manhã no sentimento do otimismo, não que você sempre seja otimista, porque tem coisas que existem tendências. Você pode dizer assim, aqui será que vai dar certo?
mas a tendência é que não dê por isso, isso e isso. Tem motivos, né, para que você possa fazer um apanhado do que pode acontecer. Mas está dito e bem dito, o futuro a Deus pertence. E a gente continua no mercado. Pena que você deixou o rádio e, pelo que você disse no início, já é coisa do passado. Mas, de repente, né, essas lives viram uma TV, né? Não, mais do que uma TV. É isso aí, Tiago. Ô, Bola, quem está aqui identificado como Panorama de Notícias. É um privilégio trabalhar ao seu lado, amigo Silva Rocha. Esse é um site lá da cidade de Simões Filho que pertence ao meu narrador esportivo, Ataíde Barbosa. Tá. Ele faz um trabalho jornalístico lá e tem esse site da região metropolitana ali. Eu vi aí que ele é o comandante do site lá e é narrador esportivo da nossa equipe. Eu vi que Manuel Gomes entrou aí, bateu umas palminhas para você. João Andrade, que está correndo de mim há um tempão para fazer uma live, entrou aí também. Deve estar quietinho, o Carlos não escreveu nada até agora. Eu estou só de olho aqui. Mas entrou aí também João Andrade. Né? Algum jeito. Porque essa altura João Andrade já está no ar, né? 8h15. A resenha dele já deve estar. Ele entrou rapidinho e saiu. Deve ter sido. É verdade. Deixa eu fazer alguns registros aqui. Tem uma pessoa aqui que eu gosto muito. A Ataíde Barbosa entrou agora como ele. A Ataíde Barbosa é o narrador. Tem uma pessoa que eu gosto muito chamada Lídia Piropo, que já fez aqui diversas citações elogiosas a você. Vi aqui que meu querido amigo Emerson Orlando Melo, que foi zagueiro do Bahia, do Vitória, e foi recentemente era gerente de base do Vitória, também entrou, fez vários elogios a nós dois. Né? Enfim, a galera está entrando aí e colocando alguns comentários. Né? Sim, mas, Bola, me diga uma coisa, não sei o que você pensa, né? A gente não trocou nenhuma ideia sobre o que ia falar aqui hoje, né? Não teve ideia de pauta, de pergunta, pergunte isso, pergunte aquilo, nada disso. O que você pensa do rádio atual? Porque outro dia eu estava fazendo um comentário exatamente nesse sentido. Você citou aí a época de ouro do rádio, em que a gente tinha viagens pagas, diárias para trabalhar, né? Material da melhor qualidade, os equipamentos de ponta. Hoje o rádio, pouquíssimos, por exemplo, o que você citou aí há pouco, de ter colaboradores, mas pouquíssimos trabalham com o regime trabalhista de forma correta, né? Porque realmente gera uma série de impostos. Eu mesmo fui seriamente prejudicado, que entrei numa história dessa de fazer equipe de esporte de rádio, mas foi num momento péssimo, e eu não percebi isso naquele momento, que foi o momento que teve impeachment da Dilma e tudo mais, e a economia ficou bastante balançada e tal. Mas eu sinto que o rádio caiu muito também. Devo fazer uma consideração também que a pandemia também ajudou a isso, né? A pandemia prejudicou muito, porque passaram a fazer jogos dentro de estúdio, não ia a estádio e tal, porque o acesso não era permitido, né? Então, assim, eu acho que o rádio de hoje, em comparação com o nosso, por isso que Leonardo colocou isso, de tempos de ouro do rádio e da TV, né? Porque o nosso tempo, realmente, que a gente começou, é tempo de ouro mesmo. Você para pensar naquela década de 80, quando Pedro Gianis comprou o Sistema Nordeste, a Rádio Sociedade da Bahia e a TV Itapuã e a Itapuã FM, né? Não faltava nada para ninguém. Eu me lembro, Bolinha, que eu trabalhava na Rádio Excelsior, fazer uma comparação assim esdrúxula, porque a moeda já trocou tantas vezes, né? Que eu ganhasse, digamos, R$600. Eu me lembro que ele chamou lá mesmo para ganhar 5 mil. Quer dizer, era aquela coisa assim, uma diferença estrondosa, né? Ele valorizou muito o profissional. E hoje não existe mais essa valorização do profissional, né? Pelo menos é a maneira como eu enxergo. Pode ficar à vontade para discordar, né? Mas qual é a comparação que você faz do rádio que a gente se referiu aí do passado com o rádio de hoje? Odilei, eu vou fazer uma ilação aqui. Primeiro, a história daquela sua saída da Excelsior para a Sociedade foi fantástica, né? Não sei se você já contou para a galera aqui. Se você não contou um dia, você conta. Não. Você pegou o avião, você saiu para fazer a reportagem, pegou o avião e foi para o Rio de Janeiro. Eu estava fazendo show de bola matinal com o Chico Queiroz e já tinha um carro lá embaixo me esperando, porque eu tinha acertado com o Pedro Luz na véspera, à noite. Final de tarde para início de noite. E aí ele botou na cabeça: o senhor quer ir para onde? Com aquele sotaque dele forte, né? Eu não gosto de ficar imitando. O senhor quer ir para onde? Eu quero dar uma passagem, que o senhor vai ficar 8 dias fora de Salvador.
Porque parece que já tinha tido um rebu danado com a ida de Nogueira. Então, naquela época as contratações causavam polêmicas, né? Verdade. Então, eu disse, eu gostaria de ir para o Rio de Janeiro. Aí ele providenciou lá, eu não me esqueci, Dona Raimunda, que era secretária exatamente. Né, disse Alfredo Raimundo, tal, um pouco mais. Eu acho que Alfredo ainda não estava na rádio, não. Quando ele começou a fazer aqui. O Alfredo veio um pouquinho depois, salvo engano. Se eu estiver errado, para me corrigir também. Aí eu fui para o Rio de Janeiro. Quando eu cheguei no aeroporto, foi que eu liguei para Chico Queiroz. Para dizer, Chico, eu estou me afastando da rádio. Como? Tinha feito a resenha 1 hora atrás. A resenha era até curtinha, de 7 a 7h30 da manhã. Show de bola matinal. 7h30, o carro já estava ali embaixo me esperando. Para eu entrar no carro e o cara me levar para o aeroporto e poder embarcar. Me lembro como se fosse hoje. Fiquei na casa do meu falecido e queridíssimo amigo Gilson Gênio. Não, você não vai ficar no Rio, na capital, não. Você vai ficar com meus familiares em Itajaí. Ou Itaguaí, melhor dizendo. Itaguaí, Itajaí, em Santa Catarina. Itaguaí, né? E aí foi lá que eu conheci Josemar, que depois também veio aqui jogar no Bahia e tal. Mas aquela saída realmente foi... Foi histórica. Ficou falando por muito tempo. Então, voltando ao que você me perguntou, eu vou fazer uma ilação com todo o respeito a todos os jogadores e aos profissionais que hoje militam no rádio. Se bem que você falou, Tilé, das condições trabalhistas, mas não lembremos também que foram eles de Brasília que mudaram tudo, né? Que ferraram o trabalhador. Sim. Né? Ferraram e azul, enfim. Né? Porque você deu prerrogativas para o cidadão que quer montar uma empresa, mas eles esqueceram de diminuir o imposto. Quando você tem um funcionário de 2.000, você gasta 4. Ele custa 4 mil reais, o dobro. 90 e alguma coisa por cento de impostos, de encargos que você tem que recolher. Você tem um profissional qualificado com carteira assinada dentro dos trâmites que era um trâmite único e que hoje tem várias vertentes. Essa aqui é a verdade. Então, eu vou fazer uma ilação da seguinte forma. Quando eu vejo hoje alguns jogadores jogando futebol, não vou nem citar nomes para não querer ofender ninguém, mas vou citar nomes daqueles que marcaram a nossa época. Eu vou só me concentrar só na seleção de 82. Não ganhou nada. Mas hoje no futebol, quem é que joga mais de que Falcão, de que Cerezo, né? De que Paulo Isidoro, até o próprio Éder, do zagueiro Luizinho, do capitão Oscar, né? Do lateral Nelinho, de Wilson Piazza. Não dá para comparar, Tina. Não dá para comparar. Né? Então, eu elevo isso, diríamos assim, na parte esportiva dos jogadores. Os jogadores que a gente vê hoje, muitos sem qualidade. O cara dá de canela, erra passe de 30 centímetros. Né? E, às vezes, ganha um salário que eles nunca imaginavam ganhar. Não que seja demérito, não. Ele está ali porque ele galgou aquela posição. Mas muitos não tiveram nem tempo de ir à escola. Saíram, foram para a escolinha, era um bem dotado, o empresário já pegou, já botou ele num time e ele virou rico. Né? De uma hora para outra, não precisou nem estudo, como em muitas posições, não só no futebol. É só para pontuar. Então, o rádio dos tempos de ouro é o que nós estávamos falando aqui do início. Hoje, as dificuldades são inúmeras. Né? Nós tínhamos a possibilidade, naquela época, de sair daqui com a equipe com 5 pessoas para uma transmissão de jogo. Você levava o operador, se levava... Por que você levava o operador? Porque você não tinha a preocupação de chegar lá e montar o equipamento, como o Nogueira fez muitas vezes, quando a coisa foi apertando e que deixamos de levar. E o narrador, o repórter, o comentarista e o técnico, o operador técnico. Então, o operador técnico saía do hotel mais cedo que nós. Quando nós chegávamos no estádio, estava tudo pronto, tudo montado, tudo testado. Era só nós pegarmos o microfone e falar. Hoje não dá para fazer mais isso, até porque a coisa evoluiu muito. Hoje, com um aparelho de celular, com um microfone portátil, você fala daqui, o cara está ali ouvindo em Dubai,
o cara está ali ouvindo no Catar, enfim, a globalização foi, a cibernética veio com força, mas perdemos um pouco, não diria o punch, como se diz na gíria, mas perdemos um pouco de tudo um pouco. Um pouquinho do que as empresas nos proporcionavam, perdemos um pouquinho também da qualidade. Né? Hoje, sem nenhum demérito para nenhum tipo de profissional, às vezes o profissional não faz hoje, Tila, a escadinha que nós éramos obrigados a fazer naquela época. Primeiro teste, entra aqui no estúdio, meu filho, lê esse texto aí, improvise alguma coisa. Porque nós que fazemos futebol, nós temos que ter, e isso é importante, eu elogio muito isso, nós temos que ter o dom do improviso. Nós temos que ter o dom do verbo, do pronome, para não atrapalhar um com o outro. Enfim, às vezes a gente escorrega, a gente erra, como todos erram, mas a gente tem que ter esse cuidado, porque você falando as coisas de improviso, e aí eu vou fazer um parênteses aqui para me lembrar. Você que fez várias coberturas de carnaval como eu, as empresas, tanto TV como rádio, na hora de montar as equipes da transmissão de carnaval, chamava quem? A maioria de todos que trabalhavam no esporte. Por quê? Porque nós tínhamos o dom e temos o dom do improviso. Você faz um improviso da hora do texto, você não precisa ficar com o texto lido, com a vírgula, com o ponto e vírgula, enfim. Então, nós perdemos tudo isso. Então, eu atribuo a quê? Como eu estava dizendo, com respeito a todos os profissionais, hoje, eles não fazem aquela escadinha. Qual é a escadinha? Entrou, fez o teste, 2 ou 3 profissionais da equipe aprovam, você entra na equipe, faz uma notinha da CBF, faz uma notinha da federação, lê um texto, ajuda no plantão esportivo, aí depois você já vai melhorando, o cara ali olha. Foi o caminho que eu e você e tantos outros tivemos que fazer. Aí já faz o terceiro clube da cidade, no caso, como nós temos aí Vitória. Aí, vamos dizer, hoje é o quê? Vamos supor, na época da Catuense, que se candidatou como terceira. Então, você vai cobrir a Catuense aqui, e tá, liga para o Antônio Pena, para o Hugo Bejon, pega as notícias, e tá, todos os dois saudosos já. Enfim, e aí você ia, aí daqui a pouco você estava, já está qualificado um pouquinho, federação, posto fixo, você ia lá e você já era o titular da Federação Baiana, você fazia os noticiários, as coberturas, e aí vem o toque final. Esse rapaz já merece uma chance. Aí lhe coloca no Vitória e no Bahia. Eu, quando fui para a Rádio Clube, eu não era o titular era Martinho Leles. Um belo dia, o saudoso Juarez, só para lembrar, tirou o Martinho do jogo em Limeira, me lembro como se fosse hoje. Vitória e Inter de Limeira, Inter de Limeira e Vitória. Eu fiquei sem entender muito, não sei se o Juarez estava com alguma rusguinha na época com o Martinho, resolveu botar. Tilemão, eu fui para o jogo, me deu uma crise de tosse, foi sistema nervoso, mas eu consegui fazer a jornada e que não decepcionei a Juarez, que tinha confiado no trabalho naquele momento. Isso é só para pontuar. Então, voltando à sua pergunta e finalizando. Perdemos muito em tudo. Então, o profissional hoje, ele sai da escola de jornalismo, ele já entende que ele está pronto para cobrir Bahia e Vitória. E o pior é que não está. Ele pode estar pronto com a modernidade, com a parte didática, mas a prática lhe acrescenta muito na convivência. Com certeza. A prática lhe acrescenta muito. E por esse motivo é que, às vezes, alguns profissionais que estão se formando, eles às vezes se atropelam, porque tem erros que poderiam ser evitados. Mas o sol está aí para todos. É um tempo, como a gente costuma dizer, tempo bom que não volta mais. E isso é geral, viu, Tilé? Isso é geral. Sim, conversava semana passada. Na vida é geral. Isso é geral também no rádio. Eu conversava com Pedro Silva a semana passada, lá em Pernambuco, ele me dizia: Rocha, o rádio de Pernambuco está destroçado. Do que você conheceu,
né? Principalmente antes já da pandemia já estava. Muitas mudanças, as pessoas sem muita qualidade e sem muito conhecimento de causa do que está falando. O que é que você pegar e empunhar um microfone e você não entender do que você está falando? Claro que tem vários entendimentos, tem várias óticas de como ver as coisas, mas você tem que entender do que você está falando. Aí, anteontem, eu liguei para meu amigo Valmari Vilela, chefe da equipe, principal equipe lá das Alagoas, da Rádio Jornal de Alagoas, na Rádio Jornal, não me lembro agora o nome, ele está em outra rádio já, e me pintou o mesmo cenário. No Rio de Janeiro, a Globo deixou de ser Globo para ser só CBN. Enfim, a Globo fazia eco no país, o panorama esportivo das 22 horas fazia eco no país. Inclusive, quando nós não tínhamos programas à noite, né? Você pode me corrigir, mas acho que quem iniciou programas noturnos, propriamente depois das 8, já tinha a grande parada esportiva da Rádio Cidade, mas programa mesmo foi o saudoso Wilson Lago. Sim, né? A bola é nossa. A bola é nossa, que começou a fazer programas esportivos e os programas vieram todos para a noite. Então, é geral. Grandes profissionais do futebol do Rio Grande do Sul, do rádio do Rio Grande do Sul, Luiz Carlos Reck, que tem um bom amigo também, que eu conheço lá, ele também já me disse, com muita dificuldade, a renovação não foi à altura. Essa que é a verdade, entendeu, Tilemon? Então, a gente tem que ir convivendo, não tem outro tipo de alternativa a ser seguida, essa que é a verdade. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa live, né? Eu até me perdi, não sei quanto tempo tem de produção já, porque a gente interrompeu 2 vezes para refazer mas não tem problema nenhum, isso aí é só que eu não tenho realmente uma ideia correta de quanto tempo já temos. Mas como é já final, acho que talvez muita coisa tenha deixado a gente de conversar aqui, porque são histórias de 40 anos, tanto meu como dele, né? Então a gente vai lembrando das coisas assim e vai falando algumas das coisas. Eu sempre terminei os programas do rádio com o que eu tenho terminado aqui nas lives também. Essa é sempre a minha última pergunta. Eu deixei de lhe perguntar sobre alguma coisa que você gostaria de ter falado e eu não lhe perguntei? Não. Eu acho que todas as suas colocações foram pertinentes para esse grande momento. Isso vai ficar marcado, né? Isso vai ficar já gravado. Já mandei a minha filha já fazer a colocação dessa live para a gente guardar com muito carinho, porque ser convocado por um profissional do seu quilate, da sua envergadura, é muito bom. É muito bom. E como nós praticamente iniciamos no mesmo período, traçamos caminhos diferentes, e não esquecendo que Antônio Tilemon, eu costumava, quando eu ligava para ele, eu dizia todos os nomes dele, né? Antônio Fernando Tilemon Campos Fontes, ou Fontes não. Fernando Campos Tilemon Fontes. Tilemon Fontes. Não esqueçamos que Tilemon também militou na área empresarial, esportiva, e foi um profissional também bem-sucedido nessa área. Tilemon não foi só o radialista, ele se profissionalizou também nessa área esportiva e teve também trilhou um caminho de grande sucesso. Nunca me esqueço, o primeiro negócio da Antônio Assessoria foi a venda de Marcelo Ramos do Bahia para o Cruzeiro, tá certo? Sim. Dali em diante, a empresa cresceu muito, hoje você já não faz mais parte, mas eu tinha que também fazer esse registro. Então, acho que pode ter passado uma coisa ou outra de uma viagem, tipo assim, um dia chegamos em São Paulo, o nosso Silvio Mendes estava para lá de Bagdá e ele parmeou o colchão para jogar pela janela. E outras coisas. Em Belo Horizonte, nós vamos fazer. Uma live especial só para contar os casos de Silvio. Nós vamos fazer um jogo em Uberlândia, em 82, Brasil e Eire. E Eire era a conhecida Irlanda do Norte, né? Aí inaugurar o estado Parque Sabiá, em Uberlândia. Aí vai eu, Silvio Mendes,
e pela outra rádio estava o saudoso Oswaldo Pinto de Carvalho Júnior e Zebim, o Zebim Pop. Vamos não, viajando. Que rádio aí? Zebim parou de rádio. Você estava com que rádio? Eu estava na Rádio Excelsior com Silvio. Eu estava nesse jogo, eu e JJ. Você foi também, né? Pois exatamente. Mas você não ficou no mesmo hotel. Nós fomos 4 juntos. Aí, na vinda, conversando com o motorista, onde é que tem um lugarzinho para jantar? O motorista levou a gente, ficou de pegar a gente, depois a gente subiu. E Zebim, não vou não, ficou deitado na cama. Aí saiu o Silvio Mendes e o senhor Oswaldo Júnior. Lá vai a gente. Aí chegamos lá, jantamos e tudo mais. E lá, ficamos lá batendo papo, tem uma músicazinha ao vivo, o Jogo do Brasil era do outro dia, nós tínhamos que fazer o credenciamento e tudo mais. Aí quando a gente volta pro hotel, tá Zebinho dormindo. Aí Silvio Mendes e Oswaldo Júnior, aqueles jornais que davam no avião, tinha uns 4 ou 5 jornais. Eles empacotaram o Zebinho todo e tocaram fogo, te lembra? Imagina um negócio desse. Eu não sabia se eu ria ou se eu gritava. Zebinho, quando viu a quintura, saiu batendo no jornal. O jornal saiu voando. Isso em plena Minas Gerais, lá em Belo Horizonte. No outro dia fizemos o jogo. Então são histórias interessantes, né? Interessantes que a gente conviveu. Tem outras impublicáveis, né? Tem algumas que podem ser publicadas. Então, tem uma, por exemplo, que eu acho fantástica, que foi, eu acho que foi o próprio Cebola, Oswaldo Júnior, quem fez isso. Na Fonte Nova, tocou fogo, tirou as calças de Sérgio Moraes, que era uma calça velha. Sérgio Moraes tinha uma calça da Adidas, né? E tinha uma listrinha amarela do lado. E Sérgio Moraes era em viagem, era em todo lugar. Sérgio Moraes só com aquela calça, ele nunca mudava. Aí um dia, o Oswaldo Júnior disse: eu vou tocar fogo. Ele pensou que era brincadeira. Sérgio Moraes também tem outra pequena história. A gente viajava junto e ele gostava, era mão de figa, né? Gostava de economizar. Deus o tenha no bom lugar. Aí ele descia, tomava um café da manhã, né? Tomava um café da manhã, deixava para tomar lá para 9h30, 10 horas, para não ter fome meio-dia. Era assim aí, quando estava meio-dia, 12h30, uma hora, a gente estava todo mundo almoçando, todo mundo da imprensa, quase todo mundo junto. Aí Sérgio Moraes dizia: e aí, Sérgio, vai almoçar? Não. Aí ia no prato de um, beliscava uma batatinha, ia no prato de outro, beliscava um pedacinho de carne. Aí eu dizia: e aí, Sérgio, não vai almoçar? Não, rapaz, eu dormi muito e o sono alimenta. Eu viajei uma vez só com ele. E uma figura do Sérgio Moraes. Foi locutor da Rádio Globo. Foi locutor da Rádio Globo e, na época, foi uma grande contratação de Marco Aurélio Alves de Magalhães, do popular Tubarão, que, quando da saída de Nogueira para a Rádio Sociedade, ele estava com a Copa do Mundo comprada para fazer, também para transmitir a Rádio Excelsior. Aí ele foi e contratou o Sérgio Moraes, a pelo de ouro, trazendo do Rio de Janeiro. E essa causa de Sérgio Moraes foi tocada a fogo, sim, pelo Oswaldo Júnior. Eu acho que o Oswaldo tinha comprado uma para dar ele, mas tocou fogo na velha. E eu acho que o Oswaldo tinha comprado uma, né, e tinha levado porque ele queria tocar fogo na calça, então ele deu uma outra. Uma figura. O Oswaldo Júnior foi presidente da ABCD e, na época, liberava. Não, pode ir de bermuda. Aí o Oswaldo ia de sunga. Aí complicava, né? Ele vinha da praia, já queria ir para assistir o jogo do Bahia, de 4 costados, né? Outro grande profissional que a Crônica Esportiva da Bahia perdeu, dentre tantos outros, né? E aquele maior que eu sempre considerei, teve 2 profissionais nessa minha trajetória que foram marcantes pela representatividade que eles deram à nossa profissão. Primeiro, Antônio França Teixeira. Para mim foi fantástico. Um ícone. Te leva, você passava. Na hora que ele botava o hino do Senhor do Bonfim, ao meio-dia, tanto na Rádio Cultura, como depois da Rádio Clube, que primeiro teve a sede ali na Gamboa, e depois foi para lá, para Nazaré. Quando ele botava o hino do Senhor do Bonfim, que acabava o hino, que ele dizia: boa tarde, minha cara e minha nobre família baiana. Uma vez fizeram uma pesquisa na Avenida 7, que tinha muito movimento, Avenida 7, Bato Sapateiro, o povo subindo e descendo. Fizeram uma pesquisa uma vez. Tinham 100 rádios ligados. 97 estava ligado em França Teixeira. Então, era uma audiência incontestável da época. Não precisava Ibope medir nada. A audiência era cativa dele, com a Bahia Esportiva, que todo mundo gostava. E o outro é o nosso
me permita considerar assim, pelo menos na área do trabalho, o imortal Armando Oliveira. Viajei, Tilemon, por mais de 15, 18 anos com Armando. Aprendi muito. Espirituoso, sempre tranquilo. Armando, você não quer celular? Porque não, Silval, eu não quero ser encontrado por ninguém. Se eu for usar celular, nem para me encontrar. E faleceu já usando, mas muito pouco. Deixava de ligar, tinha necessidade, ele ligava, fazia a ligação querida, depois de ligar. Não era feito, né? E me acompanhou muito, era o meu companheiro de treinamentos da seleção brasileira, tanto da Itália, como nos Estados Unidos, como na França. Ele era um comentarista que fazia questão de ver o treinamento. Por quê? Porque na hora que a seleção entrasse em campo para jogar, ele tinha conhecimento de causa do que ele viu o treinador fazer no treinamento. Então, eu acordava, Armando já estava tomando café, fumando aquele famoso cigarro dele. Ele e Nogueira numa dupla, né? Eu fui fumante passivo durante anos, viu, Tilemon? Eu fui fumante passivo durante anos. Viajando com o saudoso Armando e com o Nogueirinho. Está aí vivo, com saúde, graças a Deus. Então, o que é que aconteceu? Armando ia comigo. Lá na Itália mesmo, a gente ia para lá, o Brasil treinava, estava concentrado em Turim e fazia os treinamentos em Asti. Asti é um local onde tem uma reserva de prosecco, de espumante. Aí, de vez em quando, chamavam a gente para a recepção da Armando do Pé de Rua. Tomava um prosecco bem maravilhoso. Enfim, foi um grande companheiro de viagem, porque ele fazia questão de ir. Rocha, que hora você vai? Vou para a hora, Armando. Ele ia comigo, voltava comigo. A gente, às vezes, aí já vem também a economiazinha, né? Daqueles $100 que a gente levava, a gente tomava um bom café de manhã e só ia jantar de noite. Aí só gastava $20, guardava 80. Enfim, foram momentos inesquecíveis que tem que ficar para a história. Eu lhe digo, Tila, se eu tivesse feito, e você também, não sei, você deve ter muito acervo, mas se eu tivesse feito um álbum, alguma coisa desse tipo, desde os primeiros passos que eu dei na crônica, hoje, com certeza, eu faria um grande livro com muitas fotos. Eu tenho muitas fotos ainda guardadas com jogadores da seleção, em treinamentos. E para fechar, eu já contei isso no ar, mas me permita mais um minutinho. Copa de 98, último jogo. Final Brasil-França, que o Brasil levou 3, que o Ronaldinho teve convulsão e que Zidane matou a pau. Nós tínhamos o centro de imprensa, onde a seleção treinava, que era em Ozoar-la-Ferrier. Lila Piropo, daqui a pouco ela vai no Google aí saber onde era, que ela é danada, viu? Aliás, ela está devendo um almoço para mim, outro para você, viu, Tilé? Minha amiga Lila Piropo, adoro as iguarias, né? Então, aí acabou o treinamento, tinha o centro de imprensa, todo mundo passando suas matérias, todo mundo nos computadores, jornalistas do mundo inteiro, a grande final do Mundial. Aí eu fiquei, estava lá meu amigo, o repórter da Bandeirantes, esqueci o nome dele agora, um alto, comprido, gente muito boa, muito amigo nosso. Aí todo mundo foi embora, o centro de imprensa foi ficando vazio. Tinha 2 geladeiras com refrigerante, a gente se esbaldava na famosa Coca, né? Uma atrás da outra. Era 0800, e aí de repente o centro de imprensa ficou vazio. Eu olhei para o estacionamento, tinha um carro do menino da Band, que daqui a pouco eu lembro o nome dele, e o carro que ficava na minha mão, alugado pela empresa. Todos os lugares que a gente tinha o carro alugado lá. Aí eu fiquei de cá. E o lugar onde Zagallo ficava, ele dava coletivo, depois ele subia, a seleção ia toda embora e tinha um carro com segurança esperando Zagallo, que era o treinador. Aí o menino da Band passou por mim e disse assim, eu digo, diga aí, fulano. Ele disse, você não vai embora agora não? Fiquei desconfiado. Não tinha mais ninguém tirando. Um breu, a cidade já escura. Aí ele disse, não, eu estou aqui aguardando Zagallo, que vai me dar uma entrevista. Doutor Saad, quem é doutor Saad? O dono da Band, né? Da Bandeirante, do grupo todo. Ligou para ele é muito amigo de doutor Saad, e ele vai me dar uma entrevista. Eu disse, eu posso ir com você? Ele fez, não, rapaz. Foi o pedido do homem lá e pá. Eu digo, então eu vou esperar você me dar umas 2 frases de Zagallo, que eu vou botar na minha jornada amanhã. Ele fez, não, tudo bem.
Aguarde aí. Aí fui, fiquei do lado do carro. Aí o menino subiu. Eu estou aqui buscando o nome do guerreiro, um grande repórter, inclusive faz televisão também. Aí subiu, levou 22 minutos lá em cima. Segundo ele, conversou um pouquinho com o Zagallo antes e fez uma exclusiva para a Rádio Bandeirantes, de 12 minutos, segundo ele. Aí, segundo ele disse que, conversando com o Zagallo, disse, tem um menino da Bahia, aí, da Rádio Sociedade da Bahia, que está aí, ele queria subir fazer entrevista com ele. É uma boa pessoa, e pá, fez alguns elogios a mim. Aí Zagallo disse, manda ele subir. Rapaz, quando o repórter da Band desceu, disse, o Zagallo disse que é para você subir. Eu digo, até a perna começou a tremer, eu digo, é hoje. Vou fazer uma exclusiva. Rapaz, não é que eu subi, fiz uma matéria com ele de 10 minutos, toda exclusiva. Não acreditava. Peguei o carro, era 50 quilômetros lá de Ozoala-Ferrier para o centro de Paris, o centro de imprensa onde nós estávamos. Cheguei lá com um gravador e chamei o estúdio. Alô, Carlinho do Sena, está lá até hoje, viu? Vai virar dono. O nosso pastor. Alô, Carlinho do Sena, ele... Diga, Rocha, eu digo, rapaz, tem uma matéria aqui, muito cuidado, eu vou passar para você agora, para a jornada de amanhã. Uma entrevista com o técnico da seleção brasileira. Então, eu fiz matérias com Pelé, lá na casa de Alfredo Saad, ali na Barra. Pô, você entrevistar o rei do futebol, quem me levou, sabe quem? Nosso saudoso Manuel Francisco do Nascimento. Manu. O nosso Manu, que era da federação. Me levou para a casa de Saad, ali no Oceania, na Barra, para eu fazer uma entrevista com Pelé. Pelé ainda no auge, né? Aí eu fui, fiz uma entrevista com Pelé muito grande. Nesse dia também, Martinho também foi, que Manu também era muito amigo de Martinho também foi. Nós tivemos, cada um fez uma matéria e pá, tudo bem. Mas aquela de Zagallo, pela situação, era uma final de Mundial. Muitas rádios, só quem tinha exclusiva era Bandeirantes, a Bandeirantes na época, e a Rádio Sociedade da Bahia, através desse humilde repórter que estava lá. Então, me parece que esse foi o meu maior marco na profissão. Eu tenho essa matéria guardada. Um dia desse eu vou até reproduzir. Já se fazem tantos anos, né? Foi em 98 e o Brasil terminou perdendo aquela Copa. Mas foi o fato mais marcante. Por quê? Porque ele era o treinador da seleção. Era uma competição que todo mundo ia assistir, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, o planeta ia assistir aquela final. E foi muito gratificante para mim. Eu agradeci muito a Deus, aos deuses, por ter me dado aquela oportunidade de eu poder ter feito uma coisa diferenciada, né? Porque hoje, por exemplo, você gasta uma fortuna de dinheiro para mandar um repórter para um jogo internacional, lá ele vai entrevistar o mesmo cara que eu vou receber aqui, né? Pela tela, e vou botar no ar. Então, você quer ir passear, tudo bem, você vai. Mas o trabalho, como nós fazíamos, um trabalho de excelência, hoje já não dá para se fazer mais. Estou muito lisonjeado por ter participado e agradeço muito esse bate-papo que nós tivemos, e quem sabe em outra a gente vai catalogar coisas que não falamos hoje, né? Verdade. Valeu, Paulo. Um grande abraço para você. Continue aí fazendo esse sucesso todo que você faz, né? Só quero desejar sorte, porque como eu já vivi esse outro lado, né, realmente o período que eu entrei realmente não era um período ideal. E hoje vocês estão convivendo com uma pandemia que tem prejudicado também muito as emissoras de rádio. Mas, meu irmão, que Deus lhe abençoe e que continue essa pegada aí, que você é um profissional respeitadíssimo por todos os esportistas do nosso futebol, né? Por todos os esportistas do Baiano. Um grande abraço, viu, Paulo? Ok, Tilé. Um grande abraço. Para não deixar de registrar, eu também corroboro com aqueles que disseram e ainda dizem que lhe deram uma engabelada naquela eleição. Quem ganhou a eleição foi você. Mas deram o ganho para outro. Simples assim, né? Mas vivendo e aprendendo. E aprendendo. Né? Grande abraço, muito obrigado a todos. Hoje eu não quero mais nem saber que isso existe. Não quero. Pois é. Cancelei o meu título de sócio. Tem amigo meu retados comigo por causa disso. Por que você cancelou o seu título de sócio? Para que vocês, meus amigos, não queiram me convencer a sair de novo. Chega. Não.
É muito complicado. Muito complicado. Um abraço a todos, muito obrigado a todos que participaram dessa live. Estou muito feliz mesmo. Daqui a pouquinho vou fazer esses agradecimentos também na resenha da Transamérica, que está no ar. E muito obrigado a todos. Aquele abraço, Lé. Valeu, Bola. Grande abraço para você. Gente, hoje eu conversei com o Silva Rocha, um dos maiores nomes da nossa imprensa esportiva, aqui no Papo com Tilé.